Boa noite, irmãos. Mais uma vez. Hoje eu vou fazer um estudo e eu pretendo terminá-lo porque na próxima semana eu vou viajar, tirei férias e eu vou pregar na Bahia e no Espírito Santo, nessa sequência. Então, quando eu voltar da Bahia, eu tenho que ir para o Espírito Santo, né? Então, não vai dar para eu seguir uma sequência de estudos nesse mês. Então, eu vou dar hoje o estudo. Ele não vai se prolongar, né, no mês. E os próximos estudos quem estará ministrando é o reverendo Maurício, ok? Hoje nós vamos falar de um assunto que particularmente eu gosto muito e tem muito a ver com o meu crescimento, com o meu amadurecimento espiritual no decorrer dos anos, à medida que o Senhor foi abrindo a minha mente para este tema. E eu gostaria de tratar deste texto. Ontem eu mencionei algumas coisas que talvez eu repita na casa da Dona Thelma, né? Alguns textos que eu usei e gostaria de tratar com os irmãos também, mas de uma forma mais detalhada, não tanto panorâmica como fiz ontem. É sabido que nos primeiros séculos da história do cristianismo, houveram algumas controvérsias que contribuíram para que as doutrinas essenciais fossem expressas e fossem formalizadas. Então, no período da Antiguidade, durante 7 séculos, do 1º século até o 7º século, nós temos o período dos pais da igreja, onde eles trataram da Trindade e da pessoa de Cristo. E há uma afirmação de um dos apologistas, Atanásio, na qual ele afirma a divindade de Cristo a partir de um argumento de que só Deus pode salvar. E se Jesus Cristo salva, logo Ele é Deus. E esta é uma afirmação que nós encontramos lá em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Vamos abrir nossas Bíblias neste texto? Capítulo 2, versículo 9. Acharam? Podem ler. Quem achou, pode ler. E use o microfone, por gentileza. Achou? Quer ler? Passa para ela, Daniel, por favor. Tá ligado, não tá? Isso, Jonas 2, versículo 9. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, porque voltei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Qual é a última afirmação? Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. E perceba aí que o Senhor está com todas as letras estão maiúsculas. Toda vez que que Senhor está em letra maiúsculas, ele está se referindo ao nome de Deus, a Yahvé, ao nome que os judeus até mesmo esqueceram, né? Então você tem o tetagrama, que seria mais ou menos, só uma curiosidade. Você tem o tetagrama. Essas letras são as transliterações das letras hebraicas para o nome que nós encontramos na Bíblia, que é o nome de Deus. Você consegue pronunciar essa palavra? Não. Por quê? Está faltando alguma coisa, não está? Vogais, exatamente. No hebraico não há vogais na escrita. Então no hebraico você lê da direita para a esquerda e você só tem as consoantes. E como eles pronunciam? Bem, eles colocam as vogais mentalmente. Então, um exemplo. Você tem aqui um C e um S. Se você colocar usar 2 vezes a primeira vogal, que é o A, vai dar casa. Eles leem então isso de uma forma, eles colocam as vogais de forma mentalmente. Então eles veem as consoantes, eles veem, por exemplo, o C e o S, eles colocam mentalmente o A
e aí da casa, ok? Com o passar do tempo, para que eles respeitassem o mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão, os sacerdotes só pronunciavam o nome de Deus uma vez por ano. Quando eles chegam ao exílio na Babilônia e passam 70 anos exilados, eles passam então 70 anos sem pronunciar o nome de Deus, que era pronunciado uma vez por ano no dia de Yom Kippur, ou seja, no dia da expiação. Se em 70 anos eles não têm templo, logo não tem o Yom Kippur, não tem o dia da expiação. E se não há o dia da expiação, que é o dia em que eles pronunciam o nome de Deus, eles passam 70 anos sem pronunciar. É suficiente, todos esses anos são suficientes para que eles esquecessem do nome de Deus. Então a pronúncia exata, 88. Obrigado. Então a pronúncia exata do nome de Deus foi esquecida. Quando a retomada na leitura da Torá, na leitura do Antigo Testamento, para que eles pronunciassem o nome de Deus, eles tiraram algumas vogais de Adonai. Então você tem Adonai, que era o nome que eles usavam toda vez que eles viam Yahvé, na época em que eles lembravam, para que eles não pronunciassem mais de uma vez por ano, eles trocavam por Adonai. O tempo passou, eles esqueceram como se pronunciava isso, e na tentativa de pronunciar, o que eles fizeram? Eles inseriram as vogais de Adonai e colocaram entre as consoantes, que hoje nós chamamos de Yahvé ou Jeová. Então ficou mais ou menos isso aqui, ó. Yah, aí o O vem para cá, Yah, Vohai. Aí foi passando os anos, quando chegou na época da Reforma Protestante, Lutero, ao traduzir a Bíblia, ele não tinha uma letra na época, né, hoje já tem, no alemão correspondente ao Y. Então ele colocou um J aqui. E aí ficou Jeová ou Jeová. Né? Então alguns dizem Yahvé, outros dizem Jeová, mas na verdade nós não sabemos a pronúncia exata do nome de Deus. Ok? Então, toda vez que a palavra Senhor na Bíblia, nas nossas traduções em português, está toda em maiúscula, é este nome aqui. E aí ele substitui, seguindo a tradução dos judeus, por Senhor, porque nós não sabemos de fato como que é essa tradução. É interessante que este nome ele aparece quando Deus ele está tratando do seu relacionamento com o seu povo. Quando ele está se apresentando como o Deus da aliança, o Deus santo que faz uma aliança com o povo pecador e o salva por meio de um sacrifício e mantém esta aliança. Então, toda vez que a expressão Yahvé, né, como nós dizemos, ou Jeová aparece no original, está se referindo à aliança que Deus tem com o seu povo. E esta aliança é uma aliança de salvação. Deus cumpre com a aliança dele. Não sei se os irmãos lembram, mas na igreja presbiteriana, nós cantávamos aquele hino de número 32, o Deus fiel, e nós cantávamos assim: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. Lembram disso? Como nós cantamos agora? Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, meu Pai Celeste, e Tu és fiel, e termina como o coro? A mim? Tu és fiel assim. Assim. Por quê? Porque a ideia é de que Deus, Ele não é o nosso servo para ser fiel a nós. E você não vai ver nenhum texto na Bíblia dizendo que Deus é fiel a nós. Ele é fiel à sua aliança. Ele é fiel à sua própria palavra. Então aquilo que Ele prometeu, Ele não pode voltar atrás. Porque Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Não é que Ele é fiel a mim no sentido de que Ele tem que andar na linha da forma que eu determino. Não é isso. Então repare, Deus, Ele se apresenta aqui em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Né? Jonas está usando essa expressão.
do Senhor, ao Senhor pertence a salvação, ou seja, ao Deus da aliança pertence a salvação. É Ele que salva. Essa salvação não pertence ao homem. Esta salvação ela não é conquistada por meio dos méritos ou mantida por meio dos méritos. Porque há duas vertentes. Há a vertente pelagiana que vai dizer, não, você consegue a salvação por meio dos seus méritos. E há a vertente arminiana ou semipelagiana que diz, você não consegue a salvação pelos seus méritos, mas você a mantém pelos seus méritos. Perceberam a tênue diferença? Você não conquista, mas você mantém pelos seus méritos. No fim, na prática dá no mesmo, né? A base é diferente, mas no final se espera do ser humano para a salvação. A salvação vai pertencer ao ser humano, ou na conquista ou em sua manutenção. Então o homem se torna o centro. Contrário ao texto que nós lemos. Ao Senhor pertence a salvação. Ok? Então é disso que nós iremos tratar. E nós vamos ler 3 versículos que está lá em Romanos capítulo 8, do versículo 28 ao 30. Mas antes de nós lermos, nós vamos cantar um hino que tem tudo a ver com este assunto, que é o hino de número 88. Nós iremos louvar ao Senhor cantando este hino e ao som do playback ficaremos em pé. Amava-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, albando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor, amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, comigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno,
ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo, meu Deus, esse amor é sempre todo amor. Louvamos-te, ó Deus, pelo teu amor imensurável. Louvamos-te, ó Pai, pois sem merecermos, o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos concedeu salvação eterna em Cristo Jesus. Pedimos a tua direção, a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entender esta verdade e que a apliquemos em nossos corações, para que esta verdade, quando entendida por nós, nos molde, faça com que vivamos de acordo com a tua palavra, que possamos desfrutar desta verdade quanto à nossa segurança que temos em Cristo Jesus, que possamos também demonstrar gratidão dia a dia por tamanha salvação com a qual o Senhor nos contemplou. E dai-nos também, ó Pai, a humildade para tratarmos deste assunto, não de maneira displicente, mas de uma maneira, ó Pai, na qual nós possamos amá-lo mais, nos aproximarmos mais de Ti e rogarmos a Tua bênção e rogarmos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós e fazermos, ó Pai, estas coisas como um modo de culto e de adoração a Ti, ó Deus. Que possamos reconhecer a Tua glória no fato de que o Senhor nos salva pela Tua misericórdia e graça. É o que nós te pedimos, confiados tão somente em Cristo Jesus. Amém. Vamos se sentar, irmãos. Vamos ler o texto. Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 30. O texto nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vivemos em uma cultura que tem vários problemas. E é impossível eu citar todos aqui. Mas eu gostaria de tratar de alguns problemas específicos que esta doutrina que está contida nos versículos que nós lemos, resolve. Ou melhor, nós iremos ver como estes textos, esses versículos que nós lemos, resolvem alguns problemas da nossa sociedade atual. Por exemplo, o antropocentrismo, que é um T, tá? E a instabilidade. E a autossuficiência. Autossuficiência e antropocentrismo, eu não tenho aqui como sinônimos, porque eu entendo antropocentrismo a ideia de que tudo deve acontecer para você. Você é o centro do universo. Então suas vontades, seus desejos devem ser realizados. E a autossuficiência é no sentido de eu achar que eu me basto, que eu não preciso de mais nada para ter aquilo que eu acho merecer, ok? E instabilidade é quando eu tenho os meus desejos antropocêntricos, quero realizá-los, mas no meu dia a dia, na prática, na experiência, eu percebo que eu sou insuficiente, eu sou finito. Eu sou finito.
Então isso me traz o quê? Insegurança. Isso me traz um medo do futuro e um apego ao presente. A ideia então é, eu devo viver o presente da melhor maneira possível. E o que seria essa melhor maneira? É relativo. Talvez a melhor maneira para mim não é a melhor maneira para você. Mas o importante é que cada um viva a sua vida e viva bem, curtindo o presente. Então nós vivemos numa época imediatista, nós vivemos em uma época que as pessoas têm medo do futuro. No entanto, estes conceitos eles não estão limitados às pessoas que não conhecem a Cristo. Repare, irmãos, entre um arminiano e um calvinista, nós sabemos que ambos, sendo verdadeiramente cristãos, são salvos por Cristo. Você não é salvo pela sua exatidão teológica. Você é salvo por Cristo. Mas aquilo que você crê irá definir como você vive. Irá definir também a qualidade de vida. Irá definir também a sua maturidade espiritual. Então, quando eu digo calvinistas e arminianos são iguais no sentido que eles são salvos por Cristo, são irmãos em Cristo. Mas eu não posso dizer que eles são iguais na forma que eles vivem, na forma que eles interagem com Deus e com o próximo. Não é igual. Porque os seus pressupostos, a sua cosmovisão, define como você interage com Deus, com o próximo e até mesmo com o meio ambiente, com a cultura a qual te cerca. Não é? Então é possível não, isso acontece muito, percebermos que o arminianismo ele não soluciona esses três problemas. Vocês concordam? Quando eu digo a salvação em Cristo Jesus depende de mim, não de conquistá-la, mas de mantê-la, eu consigo resolver esse problema? Estão entendendo? Está difícil. Eu consigo resolver esse problema? Vamos lá. Se a salvação depende de mim, então essa salvação é segura. Não. Por que não? Porque eu sei, ainda que eu ache, eu sei que eu não sou autossuficiente. Então, se você diz assim, eu posso perder a salvação? A pergunta que você deve fazer é, mas a salvação depende de quem? Se dependesse de nós, com certeza perderíamos. Mas quando eu digo, eu não posso perder a minha salvação, eu não estou dizendo que eu sou autossuficiente. Eu estou dizendo, na verdade, o contrário. Eu perderia se dependesse de mim, mas como depende de Deus e Ele sim é autossuficiente, eu não posso perdê-la. E isso muda a forma como você vive. Alguém já disse que a flor do calvinismo é a tulipa, né? A tulipa por causa dos 5 pontos. Você tem lá total deprivation, inconditional election, a limitada eleição, e a perseverança dos santos, e aqui é a irresistível graça. Né? Então, total depravação, está em inglês, né? Conditional, não lembro se tinha um N aqui, eleição incondicional, expiação limitada, aqui é irresistível, e aqui é a perseverança. Eu não lembro se está certo em inglês, irmãos. Tem hora que eu erro as palavras em português, imagina em inglês. Daí eles fizeram um acróstico, TULIP. Então é muito comum, não sei se vocês já perceberam isso, algumas igrejas presbiterianas
que tem do lado da sua marca, né, do logo, algumas tulipas, porque vem de tulipe. Aí eles colocam tulipas. Então a flor do calvinista é a tulipa, por causa desse acróstico. E a flor do arminiano? Não sabe? É a margarida, que é bem me quer, mal me quer. Não é? Porque uma hora você está bem com Deus, outra hora você está mal. Uma hora você está salvo, outra hora você está perdido. Então é bem me quer, mal me quer, né? Enquanto a do calvinista é a tulipa, do arminiano é a margarida. Agora imagine você vivendo nessa situação. Primeiro, é uma doutrina antropocêntrica, é o homem que está no centro, a salvação depende dele. É também uma doutrina que sustenta a autossuficiência, parte do princípio que o homem é suficiente para manter a sua salvação. É antropocêntrica também porque se o homem é suficiente para manter a sua salvação, logo a glória é dele. É o que Paulo diz. Se não é pela graça, então eu tenho mérito. Se eu tenho mérito, se eu conquisto a minha salvação, a glória é minha, não é de Deus. Não é teocêntrico. Então ela tem essas duas características, o arminianismo tem essas duas características. O antropocentrismo, a autossuficiência e também tem a instabilidade. Porque o indivíduo, dia a dia, ele vai se dar conta que na prática ele não é autossuficiente. Eu lembro, eu cresci num lar arminiano. Eu não me tornei calvinista porque eu fiz um seminário. Na verdade, eu era calvinista bem antes. E eu lembro que eu orava todo dia e aceitava Jesus todo dia. E morria de medo. Se Jesus vir hoje, eu estou em pecado e vou para o inferno. Não é? Se você foi à padaria, eu lembro que eu fazia essas perguntas pessoal da igreja de onde eu vi. Eu falei, se você for à padaria, aí você recebe o troco, você percebe que você recebeu o troco a mais. Mas você não vai lá para devolver. Você pecou, não pecou? Se Deus viesse justamente naquele momento, você iria para onde? Aí alguns diriam assim, não, mas é um pecadinho, né? Ele não iria olhar para isso. Ah, ok. Então se você fosse pego em adultério, e Jesus chegasse naquele momento, seria para onde? Ah, para o inferno, né? Repare na ideia lá do bem me quer, mal me quer, né? Então é uma vida de insegurança. Agora repare que há dois conceitos no capítulo 8, eu até citei isso ontem, que nós nos damos conta e que resolve este problema, esses três problemas. Como que começa Romanos capítulo 8? Leia o versículo 1, por gentileza. Vamos começar aqui da dona Thelma. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Opa, começa com? Não há condenação. Nenhuma condenação. Mas essa nenhuma condenação é para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Mas se eu sair de Cristo Jesus, e aí? No momento do adultério, você deixou, tá? Saiu em Cristo Jesus, né? Aí se Jesus viesse, estava condenado. Pronto, está resolvido, né? Mas como que termina o capítulo 8? Leia a partir do versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele começa com nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e ele termina com nenhuma separação. Perceberam? Está dizendo, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você pergunta, mas eu posso me separar dele? Ele termina, nenhuma separação há. Não por causa de quem você é. Não por causa da tua força segurando a mão dele, mas da mão dele segurando a sua. A pergunta é, mas o que une essas duas afirmações? Por que Paulo pôde afirmar isso? Que não há nenhuma condenação e nenhuma separação. Qual a base para Paulo afirmar essas duas coisas que resolve esses três problemas? Repare, se não há nenhuma condenação, se não há nenhuma separação, há motivos para eu ter uma vida espiritual instável? Eu estou seguro, não estou? Porque não há nenhuma condenação e nenhuma separação. Eu estou em Cristo e eu vou permanecer em Cristo. Não por causa do meu amor por Ele, mas por causa do amor dEle por mim. E qual é a base para que Paulo afirme isso? A base... A promessa de Cristo. E que promessa é essa? Que aquele que o Pai me deu, jamais eu não sairei fora. Exato, sim, inclui isso. Mas essa base, ela está no próprio capítulo 8. Entre o início e o fim, você tem o quê? O meio, não é? Não é óbvio? Entre o início e o fim, você tem o meio. E no meio disso tudo, está as afirmações que nós lemos no capítulo 28, no versículo 28, 29 e 30. E quais são essas afirmações? Leia lá. O que diz o versículo 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok, então repare. Se nenhuma condenação há, se nenhuma separação há, tudo que acontece comigo não é sem sentido. Contribui para um propósito. E que propósito é esse? David, lê o versículo 29. Por quantos... Tá ligado? Cadê? Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok, então ele está dizendo que tudo contribui para o bem, aqui no meio, e aí no versículo 29 ele vai mostrar que o bem é nós sermos parecidos com quem? Com Cristo. Então suas tribulações, suas lutas, suas dificuldades, suas bênçãos, tudo que acontece com você tem um propósito, que é torná-lo parecido com Cristo. Ok? Ainda que a gente não entenda. Ainda que não entendamos. Muito bem. De fato. Eu não entendo exatamente o que está acontecendo, mas eu sei que o propósito final dele vai cooperar para que eu seja parecido com Cristo. Ainda que eu não seja plenamente parecido com Cristo aqui, mas lá na glória eu serei. É o que diz lá em 1 João, no capítulo 3, que nós lemos. Não é? Agora no versículo 30, o que diz? Quer ler, André? Passa o microfone para o André, por favor. Pulei você, rapaz. Desculpe. Lê o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também
chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, versículo 28 diz que tudo contribui para o bem. Versículo 29 diz que este bem é a semelhança com Cristo. E no versículo 30, ele cita, há 4 verbos aqui, não é isso? Qual o primeiro? E aos que... Eu vou mudar a cor aqui para ficar mais claro. Hã? Fica muito fácil, né? Fica muito fácil. É melhor deixar mais difícil, não é? Imagine se não fosse a graça. Não, então, mas é porque a gente já teve essa discussão, até tentamos já ter esse esclarecimento sobre a ida e vinda. Sim. Eu vou chegar lá ainda. Eu vou tratar dos 4 verbos, aí nós vamos ver direitinho. Nós vamos levantar algumas perguntas para nós entendermos as dificuldades que nós temos com cada verbo que aparece aqui. Depois de predestinou vem o quê? Chamou. E depois de chamou? Justificou. E depois de justificou? Glorificou. Qual a semelhança desses verbos? Eles estão em que tempo? Paulo, ele está falando na dimensão da eternidade. Deus predestinou, Deus chamou, justificou e glorificou. Repare que o glorificou aqui, glorificação é um ato relacionado à nossa salvação que se dará no futuro. Mas para Deus você já está glorificado. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Imagine só, Deus predestinou, mas só que você não foi para o céu por causa de você. Os planos deles deram certo? Ele falhou então. Então se ele falha, ele não é Deus. Imagine ele chegando assim, chega lá o David no céu, né? Falou, David, rapaz, você conseguiu. Tinha hora que eu achava que você não iria conseguir. Olha, você me surpreendeu, viu? Essa cena cabe a Deus? Mas e quando ele fala, afasta-se de mim, que eu nunca ouvi falar de você, mais ou menos assim? Que eu nunca vos... O que ele diz? Que eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Mas o versículo 29, ele diz o quê? Porquanto os que de antemão conheceu. Esse eles conheceu. Então assim, mais ou menos. É uma loteria. É uma loteria? Vamos lá. Quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva pecou, certo? O que Deus disse para Adão antes dele pecar? De toda árvore você vai comer, certo? Com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia que comerdes dela, certamente morrereis. E Adão era o representante da humanidade. Quando ele comeu aquela árvore, foi um ato de rebelião contra Deus. Foi um ato de desobediência. E Deus disse, se você comer, você vai morrer. Você e todos aqueles que você representa. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, ele seria injusto? Não. Se ele mandasse o mundo todo, vamos colocar aqui. Se ele enviasse o mundo todo para o inferno, ele seria justo. E Deus é justo nesse sentido? Ele é justo enviar todo mundo para o inferno? Sim? Então todo mundo vai para o inferno? Ele seria justo se fizesse isso, né? Sim. Mas ele não faz. O que ele faz? Ele tem misericórdia. Opa, quase não deu. Quase faltou para misericórdia. A misericórdia é tão grande, mas aqui... E o que é misericórdia?
Misericórdia é um direito que eu tenho? Não. Porque, na verdade, eu não tenho direito algum diante de Deus. Eu estou debaixo da sua justiça. Eu não posso requerer. Há um evento na história em que um soldado de Napoleão comete uma atrocidade e Napoleão decide mandar ele para o paredão. Vai morrer no paredão. E a mãe dele fica sabendo disso e antes da execução ela corre até Napoleão, se ajoelha e diz assim: por favor, tenha misericórdia do meu filho. Napoleão responde a ela: teu filho não merece misericórdia. Ela disse: eu sei, se ele merecesse, não seria misericórdia. Então ninguém merece misericórdia. Misericórdia não é um direito. Deus, ele poderia enviar o mundo todo para o inferno e ele seria justo. Mas por causa de sua misericórdia, ele elege quem ele quer. E no final das contas, tanto a sua justiça quanto a sua misericórdia é para a glória dele. Ele é glorificado. Lutero diz assim: quando a razão louva a Deus por causa da sua misericórdia e da sua graça, mas não o louva por causa da sua justiça, essa não louvou a Deus, mas sim seus próprios interesses. Quando você diz: eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me salvou, mas eu não te louvo porque o Senhor condenou os ímpios, você não está louvando Ele. Você está louvando seus próprios interesses. Porque louvar a Deus é louvar por tudo que Ele é e tudo que Ele faz. E o que Ele faz? Ele é justiça, mas também é amor. Ele deve ser louvado pelos dois. Agora, para nós entendermos mais o texto, vamos de verbo em verbo, ok? Primeiro, o texto lá em Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu. Em que sentido é este conheceu? Intimidade, foi o que nós falamos ontem, né? Quem foi ontem andando na tela não vale. Brincadeira. É bom para vocês lembrarem. Conhecimento aqui é de intimidade. Leia Gênesis capítulo 4, versículo 1. Gênesis 4, versículo 1. E uma outra pessoa leia Mateus capítulo 7, versículo 23. Podem ler. Gênesis 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Adão conheceu Eva. Que sentido que ele conheceu? Eu brinquei ontem, né? Oi, tudo bem? Eu sou Adão. Você vem sempre aqui? Foi nesse sentido? Ele conheceu e a consequência desse conhecimento foi o quê? Ela concebeu. Exatamente. Esse conhecimento é um conhecimento de amar, de intimidade. Agora, Mateus 7, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ok. Eu nunca vos conheci. Será que há algumas pessoas na Terra que Deus não faz a mínima ideia de que elas existam? Se houvesse, Ele não seria onisciente. Porque Ele sabe de tudo. Ele cria tudo. Então não é nesse sentido que Ele nunca soube que aquela pessoa existia. Mas é no sentido de que Ele nunca conheceu intimamente. Ele nunca... Uma outra palavra para conhecimento nesse sentido. Ele nunca se relacionou, Ele nunca coabitou. Deus coabitou. Ele nunca amou. Ele nunca amou.
E o texto está dizendo aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, ou poderíamos colocar de antemão, amou. A pergunta é agora, qual é a base desse amor? Sim. Desculpa a minha ignorância. Quem não amou? A pessoa que não conheceu Cristo. Quem não amou? Não, o texto aqui, porquanto aos que de antemão conheceu, e esse conhecimento aqui é um conhecimento de amor, é no sentido de amar. O texto está dizendo que Deus, Ele amou de antemão, no sentido que Ele nos amou na eternidade. Antes de nós nascermos, antes dele ter lançado fundamento na terra, antes dele ter criado o mundo, Ele já te amava. Mas o texto também está dizendo que Ele não amou a todos. Por exemplo, abra em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 11. Alguém leia. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ok. E ainda não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Agora leia o versículo 12 e 13. O maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Opa, ele amou todos. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Eles já tinham nascido? Não. Repare que nós, por causa da justiça de Deus, por nós sermos pecadores, nós não merecemos o amor de Deus. O amor que Deus tem por nós não é o direito. Deus não olha assim para todos e diz assim, ah, que bonitinho, ele tem que ser amado por mim. Romanos 3 diz que Deus olha do alto e diz, não há um justo, não há um sequer. Todos merecem a ira. Mas Ele resolve mesmo assim amar alguns. E Ele diz, eu resolvi amar a Jacó. E olha como esse texto prossegue. Que diremos, pois, versículo 14, há injustiça da parte de Deus? Não é essa a pergunta que você faria? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Eu sou Deus e eu faço o que quero. Aí parece assim, que até é injusto, né? Nossa, que Deus é esse, mas Ele é Deus. Ele é Deus. Muitas vezes eu já li essa passagem tudo, falando, nossa, parece que é injustiça, né? E já pensei também naquele retroceder lá. Deus conhece a gente desde o ventre, né? Então, parece injustiça, mas é Deus, é Deus. Agora imagine, vamos supor que tem aqui uns salvos aqui, ó, falando assim, Senhor, aqueles pequenininhos, né? Senhor, Tu és injusto, eu quero justiça. Aí Jesus diz, tá bom, então vai para o inferno. Você quer justiça? Então toma. Você quer graça ou justiça? Justiça ou amor? Mas então como eu faço para deixar de ser Esaú? Agora, repare, é que nós vamos ver quando chegarmos na parte do chamou. Como é que eu faço? Porque na sequência do texto diz assim, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus ter misericórdia.
Vamos seguindo. Repare, a ideia de conhecer, está aqui antes de predestinou, né? Conhecer é no sentido de amar. Mas eu quero tirar uma dúvida que geralmente surge, que você pode pensar assim, bem, ele me ama, porque lá na eternidade, nos corredores eternos, ele previu que eu seria um bom garoto. Olha, eu vou amar o Marcos, porque o Marcos é uma pessoa assim legal, good boy, um bom garoto, bonzinho, eu vou amar ele. Será que essa é a base? O que a Bíblia diz? Atos 18, versículo 27. E outra pessoa, leia Atos 13, versículo 48. Primeiro, Atos 18, versículo 27. E outra pessoa, Atos 13, versículo 48. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-se os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Olha que informação importante. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Qual foi a causa da fé deles? A graça. Foi a graça que fez com que eles tivessem fé. Se você tem fé em Cristo Jesus, você não conseguiu isso sozinho. Foi mediante a graça. Então repare que a graça, ela antecede o quê? A fé. E a graça aqui é a graça operante. Ela opera em nós para que tenhamos fé. Agora Atos 13, versículo 48. Esse aqui até... E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Repare, Paulo ele pregava nas sinagogas, onde ele ia, primeiro para os judeus não aceitando, ele ia para onde? Para os gentios. E é o que ele faz aqui. E aí o texto diz que ele prega para os gentios. Os gentios ouvem e se regozijam, eles se alegram e glorificam a Deus. E creram todos, certo? Todos os gentios creram? Quem creu aí? E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não está dizendo que todos creram. Os todos que creram foram aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Mais uma vez mostrando que a graça antecede a fé. Então repare, Deus, Ele não te salvou porque Ele previu que você iria crer. Ele falou assim, olha, eu estou prevendo aqui na bola de cristal cósmica que o Eduardo vai crer. Então eu vou salvar ele. Não. Ele diz, eu amei o Eduardo. E eu vou trabalhar no coração dele. E Agostinho, ele diz que Deus, Ele não pega você pelos cabelos e fala, você vai ser salvo. Você vai me amar. Não, Ele muda as disposições do coração. E Agostinho complementa dizendo, Ele é o sedutor infalível. Se Ele resolveu te amar, Ele vai te seduzir. E olha o que diz Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Olha que interessante esse texto. Jeremias 31, versículo 3. Jeremias 31, versículo 3. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Em outras traduções está, eu te amei com amor eterno e com benignidade te atraí. Interessante, né? Eu te amei na eternidade.
eu já sabia quem você era. Eu já sabia dos seus pecados. Eu já sabia das suas blasfêmias, de todos os seus pensamentos. Mas eu te amei e eu te seduzi. E Agostinho, né, diz, ele é o sedutor infalível. Você pode, e isso é natural, até resistir. Mas a graça é irresistível finalmente. Então repare que Deus ele não te amou porque Ele previu a sua fé. Não, você teve fé porque Ele te amou. A graça trabalhou no seu coração. Isso faz parte da sedução de Deus, de operar no coração, de trocar o coração de pedra por um coração de carne, de fazer com que aquele homem que antes amava o pecado comece agora a amar a Deus, de fazer com que aquele homem que quando pecava não via problema algum, agora começa a temer e não se conformar com o seu próprio eu. Eu lembro de um amigo que ele falou assim: Marcos, por que você foi para a presbiteriana? Eu falei: a história é muito difícil, deixa para lá. Não, eu quero saber. Eu falei: não, mas vai entrar no assunto de predestinação e você não vai aceitar porque isso é natural, você vai brigar, porque é próprio da gente mesmo não querer aceitar de que as coisas não estão nas nossas mãos. Aí ele falou: não, pode falar. Aí eu falei: tá bom então. Eu vou fazer uma pergunta para você, a gente vai brigar e vai parar por aí. Ele: tá bom, então começa. Eu falei: ok. Você, quando estava lá no mundo, você quis sair daquela situação? Você aceitou a Jesus? Você não queria mais, de uma hora para outra você diz assim: eu não quero, agora eu quero aceitar Jesus tal, e mudou de vida sozinho? Aí eu já estava sabendo, né? Pelo menos imaginava que ele diria assim: sim, eu quis, aceitei a Jesus e mudei a minha situação. Aí ele olhou para mim e falou assim: não, eu não queria sair daquela vida. Estava muito boa. Eu tinha mulheres, eu gastava todo o meu dinheiro com álcool, com droga, e eu era feliz no que eu fazia. Aí eu olhei para ele assim, eu fiquei surpreendido. Aí eu falei assim: mas você não acha que foi você que mudou isso? Claro que não. Eu estava bem. Foi Deus. Foi Deus, Marcos. Se dependesse de mim, eu estaria lá. Mas Ele operou em mim. E antes, aquilo que eu odiava, agora eu amo. E aquilo que eu amava, e agora eu odeio. Aí eu falei: rapaz, vai para a presbiteriana. Porque se você for sincero, você vai ver que você ama a Deus, que você crê em Deus, não por causa de si mesmo. Acabou o antropocentrismo aqui. Aquele no amor que vence fala muito bem isso, né? É verdade, é verdade. É o amor que vence, o amor eterno de Deus. E este amor, ele não se baseia no fato de Deus ter previsto a sua fé ou ter previsto as suas obras. Porque lá em Romanos, o texto que nós lemos no capítulo 9 diz: eu amei a Jacó antes mesmo dele fazer obras. E Deus amou o piorzinho, né? Jacó. E mudou a vida de Jacó. Mas aí você pergunta, ou você questiona: bem, se eu sou amado por Deus, e se essa é a base da minha salvação, é no amor dele, que não tem motivo, que não tem méritos em mim mesmo, então significa que eu posso pecar. Eu posso viver uma vida desleixada, não é? Ah, meu filho, eu já estou salvo mesmo. O que eu fizer, eu posso adulterar, eu posso até matar, não vou perder a minha salvação. Ele vai morrer na eternidade. O que diz o versículo 29 ainda? De antemão amou e de antemão conheceu e também predestinou para quê? Para serem conforme a sua imagem. A imagem de quem? Seu filho. Deus te predestinou para você viver uma vida em pecado? Ele te predestinou para quê, segundo o texto? Para ser a imagem de Cristo, para ser parecido com Cristo. E Cristo era adúltero? E Cristo era assassino? Então, se eu tenho a consciência de que Ele me predestinou para ser santo,
eu não peco. E você deixa de pecar pelo motivo certo. Porque uma coisa é teu filho te obedecer porque ele quer alguma coisa em troca. Eu quero obedecer meu pai para ganhar um presente de Natal no final. Outra coisa é ele te obedecer porque ele te ama. Não é diferente? Se ele te obedece por interesse, quando você não puder dar nada para ele, ele não vai te obedecer. Mas se ele te obedece por amor, você pode não ter nada, ele continua te amando e te obedecendo. E Deus quer que obedeçamos por amor, porque a nossa obediência não compra a salvação. Ela é dada. A nossa obediência, na verdade, é uma evidência de que já somos salvos. E se Ele nos ama, o amor dele é refletido no fato de nós o amá-lo. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, se eu não me engano. Vamos abrir? 1 João 4, versículo 19, é isso mesmo. O que diz o texto? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o amor dele por você que capacita você a amá-lo e amar o seu próximo. É a obra dele em nós. Se você foi salvo, se você foi amado por Deus na eternidade, se você foi predestinado para um alvo. Ser a semelhança de Cristo. Não significa que você não vai pecar, mas significa que você não vai se conformar com o pecado. Porque o seu destino é se conformar à imagem de Cristo. E é interessante que o nosso pecado irá nos mostrar o quanto insuficiente somos. Então repare, estamos sendo moldados. Na eternidade Deus nos predestinou para sermos a imagem de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. E uma segunda pessoa em Efésios 1, versículo 14. E uma terceira em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Ok? Então, primeiro, 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Opa, Deus nos predestinou, Ele nos chamou para quê? Para a santificação. Esse é o propósito. A evidência da escolha divina é uma vida transformada. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. O que diz lá em Efésios 2, ou melhor, em Efésios 1, versículo 14? O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Repare que o Espírito é o penhor da nossa salvação, em louvor, para louvor da glória dele. E no capítulo 2 de Efésios, você pode ler, Helder? Deixa eu só achar o versículo aqui. Efésios 2, versículo 9 e 10. Efésios 2. Efésios 2, 8 ao 10. Vamos ler o versículo 8 também. Efésios 2, 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Repare, vocês são salvos, o quê? Pela graça. Isso aqui é importante, ok? Pela graça. Essa preposição indica o quê? Através, instrumentalidade. Pela graça. Agora continua, versículo 9 ao 10. Não por obras,
para que ninguém se glorie. Ó, só uma pausa aí. Ele está dizendo, você é salvo pela graça, não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, você poderia se gloriar. Você diria assim, opa, eu, autossuficiente, eu, antropocêntrico, consegui isso. Agora o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós fomos salvos pela graça, mas para as obras. Perceberam a diferença? As suas obras não te salvam, você é salvo pela graça. Mas você foi salvo para fazer boas obras, para viver uma vida santificada, para ser luz, para ser sal da terra, não deixar que o meio que você está inserido se corrompa. Enquanto uma preposição indica instrumentalidade, a outra indica propósito, objetivo, para viver uma vida santa. Então não acredite no indivíduo que não tem mudança nenhuma na vida, que não luta contra o seu pecado, dizendo assim, eu fui salvo, eu fui predestinado. É incompatível. Não existe isso. Não existe. Eu não estou falando que ele não peque, não é isso, irmãos. Mas que ele não se conforma. Um eleito de Deus, ele nunca vai se conformar com o pecado. Então repare, nós somos predestinados para sermos a semelhança de Cristo. Isso responde à pergunta, então eu posso viver uma vida que eu quero? Não, você foi chamado, predestinado para ser parecido com Cristo. E o Espírito de Cristo está trabalhando em nós para nos transformarmos à imagem de Cristo Jesus. E tudo contribui para este propósito. O próximo verbo ali é chamou. O texto diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E este chamado, ele é externo e interno. Já está ficando uma bagunça aqui, né? Eu vou apagar. Vou apagar e vou começar tudo de novo. O melhor desenho que eu fiz aqui foi desse mapa, aqui, desse globo, né? Então nós vimos os problemas, o antropocentrismo. Vou deixar mais bonitinho aqui. Eu subo e desço, ó. A autossuficiência. Depois da nova ortografia, eu não sei mais se é com hífen ou sem. E a instabilidade. Ele está torto porque a instabilidade está bem clara na minha escrita. E nós vimos que Deus, que tudo contribui para o bem, no versículo 28. O bem ali é que Ele nos conheceu de antemão, nos amou eternamente. E o bem é também que Ele quer nos fazer a imagem de Cristo, semelhantes a Cristo. E Ele nos chamou. Esse chamado, ele tem duas facetas. O chamado externo e o chamado interno. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículo 14. E outra pessoa, mantenha sua Bíblia aberta em João, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 29. Ok?
João 10, versículo 25 ao 29. Agora vamos ler Mateus 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Eis aqui o chamado geral. Esse chamado geral é aquilo que nós entendemos como chamado externo. Você sabe quem são os eleitos de Deus? Não, você tem que pregar para quem? Para todo mundo. Muitos são chamados. Não tem um sinalzinho assim indicando aqui. O Pokémon, né? Ache os eleitos. Não tem. Muitos são chamados. Mas todos que você chama serão salvos? Por quê? Embora muitos sejam chamados, poucos são os escolhidos. E só os escolhidos escutam esse chamado interno. E o que é esse chamado interno? O que diz lá em João 10, versículo 25 ao 29? Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Segura um pouquinho aí. Ele está dizendo para os fariseus: eu já vos disse, e vocês não creem. Vocês não acreditam em mim. Vocês pensam assim: eu não vou ser enganado por esse rabi aí. Agora, e ele diz assim: as obras que eu faço. Vocês já fizeram essa pergunta? Que Jesus ele fez vários milagres, não fez? Extraordinários. Ele curou, ele purificou leprosos, ele ressuscitou pessoas. E as pessoas criam? Todo mundo cria nele? Por quê? E ele diz: e as obras que eu faço é em nome do meu Pai e testificam a meu respeito. Dizem quem eu sou, mas vocês não creem. E qual é a explicação de Jesus para eles não crerem? Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Versículo 29 também, pode ler. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Isso. Uma vez um pastor de igreja, ele era pastor de ovelhas também na Escócia. Ele tinha um irmão gêmeo. E enquanto ele estudava, fazia o seminário, o irmão dele que cuidava das ovelhas do pai na Escócia. E um dia esse irmão teve que viajar e pediu para que o que estava no seminário de férias cuidasse das ovelhas no lugar dele. E eles eram iguaizinhos em semblante e tinham uma voz muito parecida. Mas aquele pastor falou que ele passou o mês todo sem as ovelhas obedecerem a ele. Porque a ovelha, não sei se você já teve contato, ela só segue a voz do pastor delas. Ela conhece. Elas não seguem outra voz. Ainda que seja parecida, elas têm a sensibilidade de saber quem é o pastor. E Jesus está dizendo: eu prego e vocês não dão ouvido porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas vão ouvir a mensagem do Evangelho e vão vir até a mim. Elas serão atraídas. E este é um chamado interno, no coração. O chamado externo, ele é dito para todos. Somos nós pregando. Mas o chamado interno é o Espírito Santo operando no coração. E esse chamado é um chamado que dá vida aos mortos. Porque a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 2, abra lá, por gentileza. Versículo 1 ao 3. Qual é a condição do homem? Do versículo 1 ao 3, de Efésios capítulo 2. Versículo 1 ao 3. Ele vos deu a vida, estando vós
mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Repare, Paulo está falando aqui da situação do homem. O homem estava morto. O morto obedece uma ordem. Levanta daí. Ele vai te obedecer? O morto ele está alienado da realidade dos vivos. E o texto está dizendo que nós estávamos mortos, não fisicamente, mas espiritualmente. E um morto pode ressuscitar? Pode. Por quem? Por Deus. Ele não ressuscita a si mesmo. Só Deus tem esse poder. Então repare, o homem, ele tem a dificuldade de entender esse chamado externo, porque ele está morto espiritualmente. E seu estado esse estado de morte, ele é mostrado por Paulo de 3 formas. Ele diz que ele estava morto, nós estávamos mortos, né? E vivíamos segundo o quê? Segundo o curso deste mundo. E depois, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o... Tem medo de falar, né? O diabo. Você sabe quem? E o versículo 3? Harry Potter? E o versículo 3? Segundo, repare, ele usa 3 vezes a expressão segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e segundo inclinações da carne. A ideia é que você estava morto e você estava seguindo o curso deste mundo. A palavra curso é usada para curso deste rio. Não sei se vocês já assistiram aqueles documentários de urso lá no Canadá, que eles comem salmão, e eles pegam o salmão na desova, porque o salmão ele luta contra a correnteza. E ele luta contra a correnteza por quê? Porque ele está vivo. Se um urso dá uma patada e não consegue pegar e o peixe morre, o que vai acontecer com esse peixe? Ele vai seguir o curso do rio. E Paulo diz assim, porque vocês estavam mortos, vocês seguiam o curso deste mundo. O que o mundo dizia que estava certo, vocês acreditavam. Vocês iam no embalo. Vocês já perceberam a dificuldade que vocês têm de convencer alguém que não é crente de que aquilo que ela está fazendo está errado? E ela diz assim para você, mas todo mundo faz. E ela está certa. Ela está seguindo o curso. O curso natural de quem está morto. Só um peixe vivo pode ir na contramão. E aí Paulo vai dizer que não era somente o curso deste mundo. Nós estávamos sendo controlados por Satanás. As igrejas pentecostais gostam de falar cavalo de Satanás, né? E é quase isso. Seguindo a influência de Satanás. E você diz, mas por que o indivíduo não saía dessa condição? Porque ele não tinha vontade. E nós fazíamos a vontade da carne. E a vontade da carne era de pecar. O que Deus faz é mudar a nossa vontade. É dar uma outra vontade. Né? E essa vontade, já dou a palavra para a irmã, deixa eu só concluir. E essa vontade era uma vontade que tinha a ver com a nossa natureza pecaminosa. Então você tem um urubu, certo? Vamos supor que eu faça um banquete aqui. Tem tudo que você gosta. O que você gosta de comer, André? Fala aí. Macarrão, pizza, tem pudim.
Tem tudo de bom, certo? Um banquete, com tudo que você gosta. E lá naquele canto, o diácono esqueceu um lixo. Né? Nós esquecemos, nós colocamos lá e esquecemos de tirar o lixo, colocar lá fora. E aquele lixo está um cheiro de carniça, mas está muito longe, eu não percebo, né? Mas ele está lá, o lixo. Aquele cheiro de carniça forte e tal. Aí eu pego e solto um urubu. Solto um urubu aqui no meio. Para onde ele vai se inclinar? Oh, mas o que é melhor para mim e para você? O banquete ou a carniça? O banquete. Mas por que ele vai para a carniça? Por causa da natureza dele. A natureza dele é fazer o que ele faz. É se voltar para a carniça. Agora, se eu tivesse o poder de transformar aquele urubu em um homem, quando ele estivesse na carniça e ele virasse homem, ele ia... O que eu estou fazendo aqui? Que cheiro ruim. Insuportável. Eu estou com fome, deixa eu ir para aquele banquete. A natureza do homem está morta para Deus. É a natureza pecaminosa. O que Deus faz é regenerar a natureza humana. É dar uma nova natureza a ele. E aí ele sai da carniça e vai em direção ao banquete que Deus oferece. Porque a sua natureza foi mudada. Você não pode ensinar um lobo a virar vegetariano ou vegano. É da natureza dele ser carnívoro. Em Jeremias diz assim: pode mudar o leopardo as suas manchas? Podereis deixar de fazer o pecado e começarem a fazer o bem? Do nada, a partir de vocês mesmos? São perguntas retóricas, e a resposta é não. Se Deus não der vida, nós vamos andar mortos, segundo o curso deste mundo, segundo a autoridade, né, de Satanás sobre a vida de quem não é de Deus, segundo as vontades carnais do pecado. Isso é o homem natural. Você não ia fazer uma pergunta? Mas ainda quando a gente vê esse homem natural, pastor, Uhum. convive com esse homem natural que segue o curso do mundo, que faz tudo que é pecado, tudo que é de errado. Uhum. Aí quando acontece uma situação, aí ele fala, mas eu acredito em Deus. Uhum. Uhum. Eu tenho fé que vai mudar. Uhum. E aí, como fica a fé e a graça? Primeiro, a fé... Você pode ter fé em ídolos. E talvez você se denomine ateu. Mas você pode ter fé no dinheiro. Ou na ciência. Por quê? Porque o homem, ele foi criado para buscar a Deus. Mas quando ele caiu em pecado, essa fé que estava no objeto correto, que era o próprio Deus, foi mudada para outras coisas, como ídolo, dinheiro, ciência. E quando a pessoa diz eu tenho fé em Deus, ela não está necessariamente falando que ela tem fé no Deus da Bíblia, mas que ela tem fé no Deus segundo a sua própria imaginação. E quem é esse Deus segundo a própria imaginação? É aquele cara lá de cima que está fazendo de tudo para que a vida dela dê certo. Essa é a função de Deus. É alguém que está aí para manter a minha vida antropocêntrica. Que eu acho que tudo tem que dar certo. Eu sou o centro de tudo. Lembre-se que quando Jesus chama Paulo no caminho a Damasco, ele diz assim, agora você vai aprender o quanto vale a pena, o quê? Sofrer por mim. Porque todo mundo quer um Deus que os ajude, não quer? Todo mundo quer um Deus que te dê uma casa, que te dê saúde, que te dê prosperidade. Mas um convertido, como Paulo foi, é um indivíduo que está disposto a sofrer por amor a Cristo. E isso é ilógico. Isso não é para todos. E Paulo tomou surra de vara, de chicote, e por fim foi decapitado por amor a Cristo.
Agora, será que essa pessoa que não tem Deus no coração, mas diz assim, eu creio em Deus que vai dar tudo certo para mim, você dizer para ela assim, tá bom, você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a ser torturado por Cristo? Não, Deus não quer isso de mim. Pô, tá errado isso. Deus é amor. Mas a fé que vem da ação do Espírito Santo, porque a nossa fé, todo mundo aqui, era voltada a outras coisas. Mas o que o Espírito Santo faz é mudar a direção dessa fé para o objeto certo, que é o próprio Deus, o Deus verdadeiro. E quando isso acontece, há disposição até mesmo de morrer por amor a Deus, por amor a Cristo. Isso tem acontecido lá no Oriente Médio, em países que é proibido você ser cristão. E você diz que ilógico, que irracional, o indivíduo sabe que vai morrer se for cristão, e ele morre, e ele é enforcado, ele tem as suas filhas mortas na frente dele, e porque ele continua sendo cristão, porque ele não nega Cristo? Porque é uma fé verdadeira. Não é uma fé num ser que vai fazer tudo dar certo para mim, mas é a fé no Deus verdadeiro, que me prometeu uma vida eterna. E eu sei que, ainda que eu sofra aqui, eu vou estar com Ele um dia. E essa certeza me faz superar até mesmo a morte dos meus filhos na minha frente e não negar a Cristo. Falam que tem esse amor a Deus e conhece tudo, é o jovem rico, né? Uhum. Jovem rico, ele tinha amor no dinheiro dele, né? Mas Exato. ele conhecia os mandamentos, era um cristão, praticante e tudo, né? Mas o que aconteceu com ele, né? Exatamente. Agora uma outra pergunta. Você vai dizer assim, olha, pastor, se todo mundo que Deus amou, Deus vai santificar, e Deus vai chamar internamente, vai quebrar as barreiras pecaminosas do coração, vai libertar essa pessoa do mundo, vai libertar essa pessoa das correntes de Satanás e da carne, né? Se o que ele predestinou ele vai salvar mesmo, pois é o que diz lá em João capítulo 6, leia lá, João capítulo 6, versículo 37, que diz lá? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Né? Ele está dizendo, todo aquele que o Pai predestinou, vai até Cristo. Então se a pessoa vai até Cristo, para que pregar? Para que evangelizar? Gente, vamos ficar aqui na igreja aqui, que os eleitos vão vir aqui sozinhos. Para que evangelizar? Né? Se os irmãos tiverem a oportunidade de ler a história da igreja, e chegarem no século XVI e XVII, XVIII, até o XIX, vocês vão perceber que os maiores missionários eram todos calvinistas. Guilherme Kerr, você tem George Whitefield, que era um evangelista, ainda que não fosse um missionário, mas pregava em lugares. Você tem o mais recente, por exemplo, o Eric Liddell. Eric Liddell, ele era o homem mais veloz do mundo. E ele foi para as Olimpíadas de de Paris, se eu não me engano. E ele era cotado a ser o medalhista de ouro na prova que era a sua especialidade, que era os 100 metros rasos. E ninguém iria segurar ele. E aquele homem se recusou a correr, por um simples motivo. Afinal, ou melhor, as eliminatórias caíram num domingo. E ele diz, não, no domingo eu não corro. O domingo é o dia do Senhor. No domingo eu vou à igreja. Eu vou adorar a Deus. No domingo eu não corro. E aí ele se recusou a correr. Deram a oportunidade então para que ele corresse nos 400 metros, que não era a especialidade dele. E ele correu e ganhou a medalha de ouro no outro dia. Eric Liddell, ele morreu na China, sendo um missionário. Você quer conhecer a história dele?
Assista o filme Carruagens de Fogo. Ganhou 6 Oscars. Foi baseado na história desse presbiteriano que morreu na China como missionário e que se recusou a correr no domingo. Então você tem vários exemplos de missionários calvinistas. Por que isso? Porque alguns, é uma falsa acusação você achar que porque você crê na predestinação você não vai evangelizar. Na verdade, a predestinação é um estímulo para que você evangelize. Como assim? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18, versículo 9 ao 10. Alguém leia aí. Atos, capítulo 18, versículo 9 ao 10. Capítulo 18, versículo 9 ao 10. Pode ler. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha que interessante. Paulo ele foi pregar e ele está sendo perseguido, ele está com medo, isso é natural. Ele falou assim, eu não vou ficar aqui não. O negócio está feio, eu vou morrer, né? Ele passou, oscilava, né? Morreu como um mártir, mas em alguns momentos tinha medo como qualquer outro homem. Não era um super-homem. O medo estava ali presente. Mas só que Deus, em visão, dá uma palavra a Paulo que o motiva a ficar ali. E que palavra é essa? O que Cristo está dizendo para ele em visão? Não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém vai te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Você tem que pregar, Paulo, aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho eleitos aqui. E os eleitos, eles serão salvos através de um meio. E que meio é esse? A pregação do Evangelho. Então a pregação do Evangelho é um meio pelos quais os eleitos ouvem a palavra de Deus e são salvos. Ouvem o chamado interno. A mensagem deve ser pregada. É por isso que os missionários se espalharam pelo mundo. Porque eles sabiam que Deus tinha os seus eleitos em diversas nações, em diversas tribos, povos e raças. Deus tem eleito lá na África, Deus tem eleito na Ásia, na Austrália. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho. E a predestinação, o chamado eficaz de Deus, nos mostra que os nossos esforços não são vãos. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos Paulo, que foi um grande missionário, que pregou em diversas nações e muitas pessoas se converteram, certo? E nós temos um exemplo no Antigo Testamento que foi Isaías. Ele pregou e ninguém se converteu. Poucas pessoas, na verdade, se converteram. Vamos dizer assim que acho que não chegava uma centena. Porque o texto mesmo lá em Isaías 6 diz, olha, eu vou cegar. Você vai pregar e não vai dar resultado. Para você, quem é o evangelista de mais sucesso? Isaías ou Paulo? Paulo, né? Mas para Deus? Nenhum dos dois. Porque a nossa obrigação é pregar o Evangelho. Não correr atrás de resultado. E como que isso muda a dinâmica da igreja? Uma igreja que acredita que é ela que convence do pecado, cabe a ela convencer as pessoas, ela vai fazer assim, então eu tenho que fazer um monte de coisa para atrair. Vamos botar uma pista de skate aqui dentro, vamos fazer um culto mais animado, vamos colocar o pastor vestido de super-homem, ou de chapolim, vamos fazer uma coisa para atrair as pessoas. Por quê? Porque ela acredita que é a igreja, que é o pastor, que são as pessoas que convencem o indivíduo do pecado. Agora, se é uma igreja que crê que a obra é do Espírito Santo, ela mantém a ordem do culto. Ela não vai ver pessoas como fregueses.
Repare que a nossa adoração e a forma como nós administramos a nossa igreja tem muito a ver com aquilo que nós cremos. É o Espírito Santo que vai abrir o coração. Cabe a nós pregar. A Eleni Vassão, que é uma senhora que trabalha muito com a área de capelania, ela diz assim que nós somos do setor de propaganda do céu. A gente só faz a propaganda, a gente só prega. Quem convence é o Espírito Santo. É do marketing, uma boa, exatamente. O próximo... Só vai tirando o pedido, né? Vai passando lá pra cima. Vamos correr um pouquinho aqui. Ele diz que chamou e também justificou. O que é a justificação? E aos que chamou, a esses também justificou. Leia, por favor, Romanos 3, versículo 9 ao 18. Eu vou dar uma corridinha com esse ponto, infelizmente. Romanos 3. Versículo 9 ao 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então Paulo está dizendo aqui que todos são pecadores, certo? Para nós andarmos rápido, eu vou dar aqui um exemplo bem prático. Talvez você diga assim, não, eu não sou pecador. Eu sou uma pessoa boa. Talvez aos seus olhos. A Bíblia fala que nós pecamos por algumas formas. Quais são essas formas que nós pecamos? Ato, né? Atitudes pecaminosas. O quê? Palavras, não é? O que mais? Omissão. Você pode falar assim, mas eu não faço nada, eu fico lá no meu sofá assistindo TV, mas a Bíblia diz que aquele que não faz o bem, que deve fazer, nisso está pecando. Por omissão e por pensamento. Jesus disse assim, aquele que diz, eu não adulterei, mas o homem que cobiça na sua mente uma mulher, já cometeu o pecado de adultério na área do pensamento. Pronto, aí já todo mundo já caiu, já está todo mundo, né, perdido. Mas vamos supor que você seja uma pessoa muito boa, ok? E que você não peque nem por omissão, nem por ato, nem por língua, nem por aquilo que você fala. Mas só que por pensamento, você comete alguns pecados. Os psicólogos falam que por dia passam mais ou menos 10 mil pensamentos na sua mente. Mas desses 10 mil pensamentos diários que você tem, só um é pecaminoso. Ok, então você é uma pessoa quase um vice-querubim, né? Quase um santo, né? Só aqui que passa um pensamento pecaminoso. Só um dia. É pouco, não é? Mas em um ano, quantos pecados você vai ter? 365, né? Ou 366, dependendo, né? Se for... for bissexto, né? Agora multiplica 365 vezes a idade que você tem. Os mais velhos agora estão na situação pior, né? Imagine se você tem aí 30 mil pecados. E aí você aparece com 30 mil infrações da lei. Porque a Bíblia diz que o pecado é infração da lei. E nós temos um juiz que julga estes atos. Aí você tem aí 30 mil infrações da lei. E você chega, o juiz fala assim, quais são as suas infrações? Quantas infrações você cometeu? Para que você seja condenado, você precisa de quantas infrações? Uma só já é o suficiente, né? Mas você tem mais de 30 mil infrações da lei. Você, não, mas eu sou rico, eu dou um jeito. Mas quem vai comprar o dono do ouro e da prata? Quem vai suborná-lo? Quem vai comprar o juiz de vivos e mortos, que é Deus? E aí Deus pega a sua conta e diz, rapaz, parece aquele rolo de papel higiênico, né? Olha, pecado disso, daquilo outro, daquilo outro. Qual a sua situação? Tem condições de entrar no céu assim? Não tem.
A Bíblia fala que o céu é perfeito. Só pessoas perfeitas vão entrar. Eu não sou perfeito, você também não é. E agora? Ah, mas eu só tenho um pecado na vida. Vamos supor que alguém diga isso, né? Mas Tiago diz que aquele que cometer só um pecado se tornou culpado de toda a lei. Qual a situação desse homem? Qual a situação dessa mulher? Perdido, condenado. E o que é a justificação? A justificação, ela se dá de forma positiva e negativa. Melhor, negativa e positiva. Como que Jesus nos salva? O que Ele faz por nós? Ele morreu por nós. Então, se Ele só tivesse que morrer por nós, por que Deus já não mandou Ele já adulto, com 33 anos, para morrer na cruz e pronto? Por que Ele teve que nascer de uma mulher, viver, ser tentado, passar por privações, e depois, com 33 anos, morrer na cruz? Se é só a sua morte que nos salva, por que Ele teve que viver? Que era possível, o quê? Não pecar? Mas será então que nós, seguindo o exemplo de Jesus, nós não pecamos? É possível para um ser humano não pecar? Isso, está chegando próximo. Em Adão, Deus fez um pacto. Este pacto foi de vida, e este pacto, ele exigia obediência, ok? Se ele não obedecesse, haveria aqui me ajudem, um castigo, uma punição, que é a morte. Deus disse a Adão: você pode comer de todos os frutos, mas se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Eu estou exigindo de você obediência. Se você desobedecer, você morre. Se você obedecer, você vive. É simples. O que Adão fez? Desobedeceu. Quando ele desobedeceu, ele foi impedido de ter acesso à árvore da vida. Ele perdeu a recompensa. E Adão era o nosso representante. Esse é o pacto de obras. Mas Deus faz um pacto de graça. E quem é o nosso representante agora nesse pacto de graça? Jesus. A condição para Jesus é: obedeça. Se você obedecer Jesus, você terá a vida. E ele obedeceu? Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. E ele também disse: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele foi obediente. E olha o que diz lá em Romanos capítulo 6. Desculpa, capítulo 5. Porque como, versículo 19, Romanos 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, quem desobedeceu? Adão. Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, quem obedeceu? Jesus. Muitos se tornaram justos. Então repare que ele tinha que ter uma vida de obediência para que ele tivesse acesso à vida. Mas ele morreu, gente. O que aconteceu de errado para ele ter morrido? É porque nós tínhamos uma dívida. E essa dívida estava lá em Adão. Ele teve que morrer para pagar essa dívida. Mas só que era injusto que ele continuasse morto. A alma que pecar, morrerá. E a alma que não pecar? Então ressuscite-o. E ao terceiro dia ele ressurgiu. E se nós morremos com ele, nossa dívida foi paga. E se com ele morremos, com ele então
viveremos. É por isso que seremos ressuscitados. Então Jesus, ele nos salva pela sua morte, para pagar a dívida, e ele também nos salva pela sua vida, imputando, colocando na nossa conta a sua obediência. Você estava devendo 1 milhão, ele foi lá e pagou. Mas não parou por aí, ele foi lá e colocou mais 1 milhão na sua conta. A sua obediência. Então por que você entra no céu? É porque Deus te vê através de Cristo Jesus. E diz: você foi justificado. Você se tornou justo pelos méritos de Cristo. No final das contas, você é salvo pelas obras de Cristo. Se está garantido o fato de que Ele te chamou, justificou, obviamente você será glorificado. Paulo diz: já está certo. Já está certo. Então um dia você será glorificado, embora a glorificação se dará no futuro. Para Paulo, está no passado. Já está consumado. A glorificação do ponto de vista temporal está adiante. Será um acontecimento futuro. Mas na perspectiva dos decretos infalíveis de Deus, já é um fato consumado. Os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Por isso que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Eu descanso nisso. Isso resolve a minha instabilidade. Isso acaba com a minha autossuficiência. E não há motivos para eu viver uma vida antropocêntrica. Nossa salvação foi planejada, executada e consumada por Deus. Aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. O céu não é uma vaga possibilidade para os que creem em Cristo, mas é uma certeza absoluta. Não se trata de um destino incerto para os remidos, mas é a nossa pátria, o nosso lar. Não caminhamos por um ocaso triste, mas para o alvorecer de uma eternidade feliz. E na glorificação, o seu corpo será transformado. Na glorificação, todo pecado será tirado. E nós não teremos mais a possibilidade de pecar. Seremos homens e mulheres humanos, mas sem pecado. Portanto, é a partir dessa base que Paulo afirma: nenhuma condenação, vai dizer nenhuma condenação porque ele justificou. Quem os condenará? Os eleitos de Deus. E nenhuma separação. Porque aquele que predestinou, chamou, justificou, também glorificou. Eis então a base das duas afirmações que começam no início e no fim de Romanos capítulo 8. E tira todos esses problemas que nós apontamos no início. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Passamos um pouco do horário. Eu dei uma corridinha. Então repare que esta doutrina é uma doutrina vaga, supérflua, que deve ser especulada. Mas ela tem uma aplicação. E tudo isso deve nos trazer segurança em Cristo Jesus e também nos motivar a adorá-lo. Calvino entendia que tudo isso deve nos levar a glorificar a Deus. E quando ele morreu, ele já havia dado algumas diretrizes. Não coloque, não identifique a minha lápide, porque só Deus pode ser glorificado. Só Deus deve ser lembrado. Porque tudo que ele faz é para a glória dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos orar? Fiquemos em pé. Ó Pai, nós te agradecemos por esses momentos que nós tivemos aqui. Muitas vezes vivemos uma vida inconstante, antropocêntrica e até mesmo autossuficiente. Mas todas estas afirmações
caem por terra à luz do ensino bíblico e à luz até mesmo da nossa experiência. Pois a nossa experiência tem mostrado que nós fracassamos, que nós oscilamos na fé e que é a Tua graça que nos sustenta. É o Teu amor que nos mantém em Teus caminhos. E nós somos mais que vencedores, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. De modo que não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, já somos considerados glorificados. E um dia desfrutaremos da plenitude, da alegria, da paz, da santidade no céu, por causa de Cristo Jesus, por causa de seus méritos. Ó Deus, ensina-nos a aplicarmos estas verdades em nosso viver diariamente. Tira de nós toda a ansiedade, todo o antropocentrismo, toda a insegurança, toda a autossuficiência e que descansemos em Tuas mãos poderosas, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor cuida de nós, que entre o início e o fim nós passaremos por tribulações, mas já estamos seguros em Ti. Nenhuma condenação há e nenhuma separação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por estas verdades que nos traz paz, consolo e descanso. Leve os Teus eleitos em paz aos seus lares e que possamos pregar esta verdade para aqueles que ainda não estão na luz. No nome do nosso Salvador e Senhor oramos. Amém.